Vou fazer só uma exposição para os irmãos saberem de que se trata, e depois eu vou ler uma parte desse texto. Sara já havia morrido, Abraão está preocupado, porque Isaque já está com 40 anos, chegando aos 40 anos, não tinha namorada, não tinha noiva, e Abraão sabia que Deus tinha uma promessa com eles de construir através dele uma nação, não é? E o que Abraão faz? Abraão pede o seu servo de confiança, o seu servo de maior confiança, chamado Eliezer, e faz um acordo com ele, para que ele fosse à terra dos seus pais, buscar uma esposa para o seu filho. Olha que missão difícil, irmãos. Num país desconhecido, que ele nunca tinha ido, não sabia onde que era, não conhecia ninguém, e ele tinha que encontrar uma parente de Abraão, que já havia saído de lá há não sei quantos anos, o quê? Quase mais de 50 anos, não é? Porque quando saiu de lá, Abraão nem tinha filhos ainda, para ser preciso, sabe quantos anos? Cerca de 65 anos depois. Olha que missão, buscar alguém da família dele para poder casar com o filho dele. E Eliezer fica preocupado, fala, mas se eu não encontrar essa mulher, eu devo ir no Egito, porque no Egito ele sabia que tinha muita mulher. Ele disse, não, você está desobrigado da sua obrigação comigo. Se você não achar lá, pode voltar, não tem. Então esse é o contexto do texto. E ele vai, encontra essa mulher, faz uma oração, Deus dá a direção e traz. E ela se casa com Isaque. E ali Deus vai continuar a promessa de construir a nação de Israel e a nação espiritual que são os cristãos em todo o mundo. Pois bem, vou ler apenas uma parte do texto que diz assim: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. E disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por baixo da minha coxa, era um costume na época, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque meu filho. Disse-lhe o servo: Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: Cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: À tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso pôs o servo a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto ao poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa terra ou dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Até aí, mas deixe sua Bíblia aberta, por favor, nesse texto. O texto vai mostrar que assim como ele orou e pediu a Deus, aconteceu. Queridos, não sei quanto a você, mas normalmente quando nós vemos uma pessoa bem-sucedida na vida, seja na área financeira, seja na área
profissional, seja na área financeira, seja em qualquer área da vida, na área espiritual, na área estudantil, normalmente o que nós vemos a posição que aquela pessoa ocupa, não é? Nós vemos a posição que ela ocupa. Se o Anderson chega aqui com uma caminhonete, cabine dupla, turbinada, prateada e tal, e dá aquele ronco com aquela caminhonete lá no pátio da igreja, lá no parking lot da igreja, nós dizemos, uau, o cara está por cima. Não é assim que nós pensamos, não é? Aquele casal que esteve aqui semana passada, está atrasado, deveria estar aqui, mas não está. A filha dele está fazendo medicina. Menina que cresceu junto com a Elisa, com o Teófilo, e fiz o aniversário de 15 anos dela, alguns anos atrás, agora já está no 4º período de medicina. Ela fala comigo, pastor, ela me chama de Patente, né? Patente, você acredita que tem vezes que não dá para fazer quase nada? Você acredita que tem vezes que eu preciso estudar até às 3 horas da manhã e acordo às 7 para poder ir fazer o resto do trabalho? Então, quando ela formar, o que a gente vai olhar para ela? Aquela menina novinha, bonitinha, dizer, poxa vida, uma menina tão novinha desse jeito já é médica? Mas a gente não sabe geralmente o que a pessoa passou para chegar onde passou, não é? Quem vê a história de Eliezer e aquela história do final feliz, no final deu tudo certo. Ele traz a moça, encontra a família de Abraão, traz a moça se casa com Isaac, eles vivem felizes para sempre. E a gente fala assim, uau, que bênção, né? Mas e o que aconteceu antes? Não é levado em conta? Muitas vezes nós não levamos em conta o que antecede uma jornada bem-sucedida. Mas nessa noite eu quero falar exatamente sobre isso, sobre esses passos que precedem uma jornada bem-sucedida, não é? Algumas das coisas que nós podemos fazer para sermos bem-sucedidos na vida. Em primeiro lugar, não passe na frente do seu Senhor. Não passe na frente do seu Senhor. Quando Abraão confiou aquela missão a Eliezer de buscar uma esposa para seu filho entre a sua parentela, ele o fez jurar de que ele o faria conforme estava sendo orientado, de buscar na sua parentela aquela que seria a esposa do seu filho. E com um ar de preocupação, Eliezer foi logo dizendo, mas talvez a moça não queira, a mulher não queira seguir-me para essa terra. Nunca tinha visto o homem, não sabia quem era, ia acreditar nele? Eliezer logo estava preocupado, mas caso ela não queira vir comigo nessa terra, eu devo levar o seu filho lá, para que eles vejam que eu estou falando a verdade? E Abraão fala para ele, cautela, não faças isso, você não vai levar para lá meu filho. Abraão tinha convicção de que a esposa que Deus estava preparando para o seu filho estava no meio da sua parentela. Mas Eliezer não alcançava a dimensão que isso representava e achava que o que importava era que ele encontrasse uma esposa. Não é assim que muitas vezes muitos de nós pensamos? O que importa é arranjar uma mulher para eu me casar, um marido para eu me casar, não é? Agora, eu tenho 2 notícias para dar, agora recentemente, de pessoas bem chegadas a nós, pessoas que já tinham, quem sabe, até achar que nem ia casar mais, e uma delas casa, né, depois de muitos anos, e depois era tudo que ela queria, e depois ela disse, não é o que eu pensei. A outra, ao contrário, não é? Está encantada, achando que o céu é aqui na terra mesmo, de tão feliz que está. Então, o que faz com que para um pareça um inferno e para outro pareça o céu? É que às vezes, querido, a gente às vezes tem a mania de andar na frente do Senhor, não é? Então, se a gente quer ser bem sucedido, não importa em qual área, a gente tem que aprender a não andar na frente do Senhor, não é? Ao perceber que Eliezer havia demonstrado a intenção de ir para o Egito, se necessário fosse, para buscar uma esposa para o seu filho, Abraão lhe disse, caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento, não levarás para lá meu filho. Na realidade,
o que Abraão estava dizendo para Eliezer era o seguinte: não passe na frente do seu senhor, porque isso não dá certo. Abraão sabia por experiência própria, irmãos, que não vale a pena passar na frente do Senhor. Quando eles buscavam Deus, havia prometido para eles um filho. Só que havia passado 1 ano, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, irmãos. Agora Sara está com 90 anos, Abraão com 100 anos. Parece que Deus esqueceu da promessa. Parece que Deus não está levando muito a sério aquilo que ele prometeu. E Abraão faz o quê? Sara faz o quê? Pega a sua serva e diz assim: olha, já que eu não posso te dar um filho, tem um filho com ela para mim. Esse filho veio trazer tanto transtorno para a vida dela e para a humanidade até hoje. Por quê? Porque deu um passo na frente do Senhor. Queridos, quando Abraão estava apresentando o plano de Deus para Eliezer, em relação ao casamento de Isaque, Eliezer estava com seu pensamento a mil. Sabe o que Eliezer estava pensando? Eliezer estava pensando no plano B. No plano B. Caso o plano de Deus não desse certo, já estava tudo esquematizado em sua mente. Se não funcionar do jeito de Deus, se não funcionar desse jeito, eu tenho outro jeito de fazer esse plano dar certo. Irmãos, creio que muitos dos nossos problemas são consequências dos nossos planos B, planejados e executados quando os planos de Deus não funcionam de acordo com o que esperávamos. A nossa mente criativa, o nosso coração enganoso e o próprio Satanás começa a trabalhar nessa engenharia, nessa construção, e ele nos faz enxergar tudo funcionando de forma perfeita. Parece que o plano B é melhor do que o plano A. O plano B, logicamente, matematicamente, racionalmente, na maioria das vezes, tem mais possibilidade de dar certo do que o plano A. Porque o plano A é o plano de Deus. E o plano de Deus muitas vezes é um tanto misterioso, não é? Nem sempre vem assim com muita clareza para nós. Depende do envolvimento desse negócio chamado fé, esse negócio de perseverança, esse negócio de esperar, esse negócio de depender, esse negócio de confiar. Irmãos, e cá para nós gostamos de ver as coisas prontas, e quanto mais o tempo vai avançando, mais a gente fica adepto dessa coisa do quase pronto, né? Quase pronto. Quem é aqui, por favor, não me levante a mão se você não faz isso. Quem é aqui que não coloca aquela comidinha no micro-ondas e coloca lá 1 minuto e meio? Pip. E quando se tira antes do 1 minuto e meio? Né? É tempo demais, 1 minuto e meio para esquentar um leite, que demora. Então parece, queridos, que esse plano B, geralmente, parece que ele funciona melhor. A verdade é que muitas vezes, quando nós chegamos diante de Deus para colocar os nossos planos, nós já temos um plano B em andamento. Preste atenção no que vai acontecer nessa história. Deixa sua Bíblia marcada aí, vai comigo para Jeremias capítulo 42. Lá em Jeremias capítulo 42 vai acontecer um fato interessante. Alguns homens, líderes dos exércitos, líderes dos judeus que haviam ficado, que não haviam sido levados para a Babilônia, eles chegam para Jeremias e fazem a seguinte pergunta:
Jeremias, nós estamos aqui para você consultar a Deus por nós. Busque a Deus por nós, uma orientação sobre o que nós devemos fazer. Nós estamos inseguros, nós estamos em dúvida. Que decisão tomar? Se a gente vai para o Egito, se a gente fica por aqui. Preste atenção, vou ler o texto. Então chegaram todos os capitães dos exércitos, e Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, e disseram a Jeremias, o profeta: apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus por nós e por este resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com os teus próprios olhos, a fim de que o Senhor teu Deus nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. Ô irmão, já é tudo que um pastor quer, é ovelhas assim, temerosas a Deus, que chega assim: pastor, ora comigo, eu estou tão ansioso para saber qual é a direção de Deus para a minha vida. Olha que coisa linda. Agora, continue lendo. Respondeu-lhe Jeremias, verso 4: já vos ouvi, eis que orarei ao Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vos declararei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias: olha que povo crente, irmãos. Seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra com que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros, seja ela boa ou seja má, ou seja, seja o que nós queremos ou não, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, para que nos suceda bem a obedecermos. Bom, sabe qual foi o resto da história? O resto da história foi o seguinte: Jeremias pede um tempo, e nesse tempo Jeremias passa em oração. Senhor, esse povo veio me buscar, veio te buscar, ele quer saber uma orientação. O que eles devem fazer da vida deles? Eles estão inseguros, indecisos. Se fica aqui e batalha pela reconstrução do povo, do país, ou se eles vão para o Egito em busca de abrigo, de segurança, de proteção. Senhor, eles estão determinados em obedecer a tua voz, em seguir a tua direção. Isso na cabeça de Jeremias. Só que na cabeça do povo, não era isso que o povo queria. O povo queria ouvir aquilo que estivesse de acordo com o que eles tinham planejado. Quando eles procuraram Jeremias, eles já estavam determinados a irem para o Egito. Agora veja no começo do capítulo 43 o que vai acontecer. Quando o Senhor traz a mensagem para Jeremias, Jeremias transmite a mensagem ao povo. Olha aquela espiritualidade daquele povo ali que foi. Tendo Jeremias acabado de falar todo o povo, todas as palavras do Senhor seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor seu Deus o enviara, então falou Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: é mentira isso que dizes, o Senhor nosso Deus não te enviou a dizer, não entreis no Egito para morar. Eles já estavam, desde o começo, quando buscam a orientação do profeta, eles já estavam determinados a irem para o Egito. Tão somente eles queriam que a palavra de Deus confirmasse com aquilo que eles queriam. Como a palavra de Deus não veio de acordo com o que eles queriam, eles se revoltam contra o profeta e viram as costas contra Deus. Irmãos, isso é o que mais acontece em nosso meio, mesmo entre nós chamados evangélicos. Muitas vezes, queridos, nós queremos saber qual é a vontade de Deus, mas só para saber se está de acordo com o que eu quero. Porque se não estiver, eu vou continuar fazendo a minha vontade do mesmo jeito. E aí eu fico muitas vezes perguntando: por que, Senhor? Entra ano e sai ano, eu quebro cabeça. E a resposta do Senhor é: meu filho, porque você nunca quis saber qual é a minha vontade. Você sempre quis saber qual é a minha vontade, se ela está de acordo com a sua. Porque você nunca quis a minha vontade sobre a sua vida. Você sempre quis a sua própria vontade sobre a minha. Você se esquece que a minha vontade ela é boa, perfeita e agradável. E é melhor para você. Mas você não entendeu até hoje que ninguém te ama e quer o seu bem mais do que a mim. É isso que Deus muitas vezes nos diz, queridos. Então, a minha palavra para você neste novo ano que se aproxima é exatamente esta. Não é? Você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Então, não passe adiante do Senhor. Deixa o Senhor te guiar. Deixa o Senhor te orientar.
Eu sei que nós temos pressa em relação a algumas coisas, mas nosso relógio nem sempre anda na mesma batida, no mesmo compasso do relógio de Deus, não é? Aqui o Beto, que é entendido de música, sabe, tem um, como é que chama aquele aparelhinho que mede, o teófilo, quando está na aula de bateria? Metrômetro. Tum, 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 tum. Naquele compasso. Se ele for além ou aquém, vai ficar fora do compasso. Bateria é assim, você vê se o teófilo atravessar ali, põe todo mundo a perder, põe o guitarrista e tal. E, às vezes é assim que acontece. Nós não queremos andar no compasso do tempo de Deus. Nós queremos estar dentro do nosso compasso. E quando nós fazemos assim, quase sempre a música fica atravessada. Não é? Não é verdade? Quando nós paramos para ouvir a história de muita gente infeliz no casamento, nos negócios, na vida profissional, nós descobrimos que a razão de ser da infelicidade de muitas dessas pessoas é pelo fato de terem dado um passo à frente do Senhor. Não é? Foi essa a lição que Eliezer aprendeu, que não vale a pena andar na frente do Senhor. Agora guarde isso aqui, eu vou repetir isso aqui. Agora grave na sua mente, se de tudo que eu falei até agora você não lembrar, pelo menos por favor, lembre isso. Se quiser, anote na contracapa da sua Bíblia, que eu vou repetir. Não vale a pena andar na frente do Senhor, porque quem anda na frente do Senhor sempre fica para trás. Quem anda na frente do Senhor sempre fica para trás. E quem anda nos passos do Senhor, ainda que pareçam lentos e devagar, acaba sempre chegando na frente. Amém? Então, nesse novo ano, vamos pensar nisso? Senhor, eu tenho andado na tua frente, mas eu quero agora saber aproveitar, esperar o momento do Senhor, né? Parece que esse negócio vai dar certo, parece que essa parceria vai dar certo, parece que essa sociedade vai dar certo, parece que esse casamento vai dar certo, parece que essa mudança de emprego vai dar certo, parece que essa mudança de cidade vai dar certo, parece que tem tudo para dar certo. Não tem nada errado nisso aí. A questão é, Senhor, o Senhor está pondo a sua aprovação? O Senhor está dizendo para eu ir mesmo? O Senhor está indo comigo? O Senhor está me autorizando a fazer isso? Porque, queridos, senão, tudo aquilo que parece depois vai dar certo, dá tudo errado, né? Segunda coisa que a gente tem que fazer se quiser ter uma vida vitoriosa, seja qual área da vida que for, busque a direção de Deus para o seu objetivo. Irmãos, depois de se conscientizar de que não deveria passar na frente do seu Senhor, Eliezer inicia a sua jornada fazendo a seguinte oração. Olha a oração que ele faz para Deus. Ó Senhor. Normalmente, quem começa a oração assim, é geralmente gente que está aflita, angustiada, gente que quer saber o que Deus tem para falar, o que Deus tem para mostrar. É gente que não sabe o que fazer, é gente que não tem o que fazer, a gente fala assim, ó Senhor. A gente pode até perceber um ar de súplica, de anseio nessa expressão. Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te. Olha a expressão que ele usa, rogo-te, porque peço é diferente de rogar. Rogar é uma súplica insistente, desesperada, angustiada de quem está precisando de uma direção. Rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu senhor Abraão. Veja bem, amados, ao contrário daquele homem esperto, que possuía um plano B reservado, caso o plano de Deus não desse certo, como muitas vezes nós fazemos, o que você vê agora é um homem totalmente dependente e confiante no Senhor.
Ele não tem mais um plano alternativo, a sua única disposição era de obedecer, e o seu único desejo era o de acertar com a vontade do Senhor. Ele não queria andar na contramão dessa vontade, por isso ele suplica humildemente a Deus que o acudisse naquele empreendimento, a fim de que ele percebesse com clareza o que Deus havia reservado para ele. Agora, a pergunta que fica é: o que o levou a buscar tão decididamente a direção do Senhor? Foi o fato dele não saber o que fazer, nem como fazer, para atingir o seu objetivo e cumprir sua missão. Você já imaginou se nós fizéssemos isso? Quem aqui não quer não quer se tornar uma pessoa próspera no seu trabalho? Hein, Sam? Você não quer? Claro que quer. Hein, Tom? Não quer? Não está batalhando? Sim, saiu lá do Congo, batalhando no Brasil, agora vindo para cá. O plano dele é formar no Brasil, vir para cá, continuar os estudos dele aqui. Quer ser uma pessoa bem-sucedida, não é? Todos nós queremos, queridos. Agora a questão é: como é que eu faço, Senhor, para ser bem-sucedido? Qual é a orientação do Senhor? Irmãos, buscar a direção de Deus para grandes ou pequenas decisões é imperativo para cada um de nós, para que não sejamos surpreendidos com as mais terríveis, dolorosas e desastrosas consequências, tanto para nós quanto para os outros, tanto agora quanto no futuro. Às vezes, uma decisão sem a direção de Deus para uma pequena coisa pode representar muito depois. Não é assim? Às vezes, uma pequena decisão, uma pequena coisa, que a gente acha que não vai trazer maiores repercussões, de repente aquilo, explode como uma bomba, e vem com uma força tremenda depois. Por isso, pense muito antes de tomar qualquer decisão, seja ela qual for. E quando o fizer, não o faça sem buscar a direção de Deus. É aquilo que eu sempre digo para as menininhas, não é para minha filha que é adolescente já passar ainda a fase da adolescência, né? No começo, tem cada menino que parece um gatinho, né? Um gatinho. Irmãos, eu já vi tanto gatinho virar gambá. Aquilo fede depois, que é terrível. Então, cuidado. Mas é um pão. Olha, eu já vi tanto pão ficar azedo depois, vira um... É um pão, pastor. Minha filha, pão fica azedo também, estraga. Né? Cuidado. Eu já vi tanto gatinho virar gambá, depois ninguém suporta o cheiro. Não é o mau cheiro, né? Na verdade. Então, pense seriamente nisso. Terceiro lugar, como fazer para ser bem sucedido nessas áreas que nós estamos aí empreendendo para 2014? Seja sensível para o agir de Deus. Seja sensível para ver o agir de Deus. Ao chegar ao lugar desejado, na terra da Mesopotâmia, lugar em que vivia a parentela de Abraão, Eliezer buscou a direção do Senhor em oração e pediu a Deus que o mostrasse, através de um sinal, qual era a mulher que ele já havia de antemão escolhido para ser esposa de Isaac. Olha que missão difícil, irmãos. Ok, eu cheguei na terra da Mesopotâmia. Ok, cheguei lá no Congo. Mas lá no Congo eu tenho que buscar um marido para minha filha. Poxa vida, como é que eu vou saber aqui no Congo quem é a pessoa que Deus escolheu para ser o esposo da minha filha, Elisa? Está lá no Congo. Não sei, pode ser que seja aqui. Está aqui, Daniel? Daniel, você... me provocando, viu, Daniel? Então, pode ser que esteja lá no Congo, pode ser que esteja no Brasil, pode ser que esteja aqui. Mas como é que eu vou saber? E Eliezer faz uma oração: Senhor, me mostra. Eu vou fazer o seguinte, como naquela época as moças que às vezes levavam o rebanho do pai para tomar água, ele diz assim: olha, eu vou ficar aqui.
e vou fazer o seguinte, eu vou pedir que uma dessas moças que vier aqui, que eu não sei quem é, que ela me dê um pouco de água. E que não só a mim, mas que ela dê água também aos meus camelos. Olha que cara folgado, irmãos. Olha que coisa. O bonitão sentou lá na sombra e vê a mocinha, e vê ao invés. Em vez de correr lá e ajudar a mocinha a tirar a pedra do poço, a pegar água e tal, ele não. O bonitão fica sentado lá e diz assim: olha, o negócio é o seguinte, senhor, eu vou ficar aqui e a moça que pega a água, por isso que eu falo sempre para as moças, sejam educadas. Você nunca sabe. Seja carinhosa. Não vai dar aquela de machona, não. Como é que é a mulher que ganhou na luta? Me chama? Honda, né? A Honda, só a Honda. Assim. Não dá uma de machona igual a Honda, não. Seja mais carinhosa, seja mais. Né? E chega aquele tanto de moça para trazer nos rebanhos. Aí ela chega e fala assim: ei, você poderia, por gentileza, me trazer um pouco de água, que estou cansado? E ela fala assim: pois não, meu senhor. Nunca conheci o cara, nunca tinha visto. Vai lá e traz água para o rapaz, para o moço. A primeira parte está cumprida. O senhor quer que eu traga água para os seus camelos também? Por favor. Vai lá e traz água. Ela fala assim: é essa, não tem outra. Irmãos, o que significa dizer isso? Que ele ora e ele fica sensível para ver o dirigir de Deus. Senhor, põe alguém, Senhor, na minha vida, me abençoa, Senhor. E aí passa aquele tanto de rapaz bonito, aquele tanto de moça bonita, e passa um na sua vida e tal. E preste atenção, preste atenção. Às vezes, querido, às vezes, Deus tem tanta maneira de nos fazer prosperar que você nem imagina. Nem imagina. Talvez nós fôssemos a única igreja que não tivesse condições de possuir uma propriedade como essa que nós temos. Vocês sabiam que a igreja é Vida Abundante, desse tamanhozinho que é, vai crescer em nome de Jesus, não é? Mas você sabia que essa igreja, com tão pouco recurso, com tão poucos membros, ela é dona de todo esse patrimônio aqui? Aí você pergunta assim: mas pastor, como é que essa igreja se tornou dona de um patrimônio tão grande como esse? Se ela não arrecada nem que dá para pagar o pastor direito. Pois é, são os mistérios de Deus, não é? Que quando Deus quer fazer as coisas, Ele faz. Queridos, nós chegamos aqui, quando nós chegamos aqui, o pastor, na época, não queria nem nos ver, não a mim, não queria nem ver brasileiro pintado de ouro. Ele tinha tido alguns problemas com pastores brasileiros, e quando se falava em pastor brasileiro, ele não queria nem ver pastor brasileiro pintado a ouro. E naquele momento, sabe o que eu disse para ele? Eu entendo perfeitamente o que você está dizendo. Porque para que você chegue a esse ponto, eu imagino que você já tenha passado algumas decepções. Não é? Mas eu não tiro a sua razão, não. Conversei um pouquinho com ele, ia saindo. Ele chegou e disse: ei, vem cá. Você é diferente. Faz o seguinte, volta daqui um mês. Voltei dentro de um mês. Quando passou um mês, voltei lá. Conversamos mais um pouco. E ele disse: volta daqui mais um mês. Voltei mais dentro de um mês. Pô, vou contar a história. Quando chegou em setembro, segundo domingo de setembro de 2007. Segundo domingo de setembro de 2007, depois de bater em dezenas, centenas de portas em busca de um lugar para nos reunirmos. Ele nos cedeu aquele espaço lá em cima. Pode olhar, lá em cima. E nós nos congregávamos lá, eles congregavam aqui. Pagando $750 de aluguel. 2 meses depois ele quis aumentar para $1.000, que já era irrisório se considerar, né? E ele perguntou: vocês teriam dificuldade de pagar $1.000? Eu disse: não, eu creio que se nós nos esforçarmos um pouco mais, a gente consegue. Mas nessa resposta que eu dei, ele percebeu que eu estava dizendo que a gente teria dificuldade. Aí ele disse: não, pode ficar,
Irmãos, passou setembro, conta comigo. Setembro, outubro, vou começar de novo. É que talvez vocês querem falar em inglês, não sabem mais em português como é que fala, né? Vamos lá, em português, tá bom? Você também, viu, Tom? Em português, não em francês, tá bom? Português, tá? Vamos lá. Setembro. Quantos meses? Em 4 meses. Para quem estava com dificuldade de pagar $1.000 de aluguel, nos tornamos dono de um patrimônio de $2 milhões. Você concebe essa ideia? Você tem que ficar atento às vezes, você não precisa fazer as coisas, eu vou fazer isso para ganhar isso. Não, ore, peça a Deus, Deus me dirige, me coloque diante das pessoas certas, me coloque diante das situações certas, e vai prestando atenção. Teve uma vez, queridos, o pátio estava muito sujo, e eu já estava feliz demais de ter um lugar para reunir. Nós nos reunimos numa casa até então, nossa igreja tinha acabado de começar, nós nos reunimos numa casa, esse parking lot aqui estava sujo. Eu perguntei para o pastor, o senhor aceitaria da gente fazer um mutirão para limpar? Ele ficou meio assim, falou assim, eu posso chamar o meu pessoal? Sim, pode, mas do pessoal dele parece que só vieram 2. E o nosso grupinho veio quase todo mundo. E uns pegavam em pressure clean e começavam, lembra, Marcão? Acho que o Marcão estava aqui ainda, né? Pegava em pressure clean, limpava, pau, e limpamos aqui. E ele ficou impressionado, estava um sol, irmão, daquele sol de rachar moleira, não é? Lá no Minas falava de mamona, né? Rachar mamona, né? Aquele solão quente, e ele olhando. Um dia, aí veio um irmão, chegou assim para mim, pastor, eu tenho uns mármores lá, que dá para colocar ali naquela frente. O senhor quer? Eu disse, quero, mas espera um pouquinho. Pastor, o senhor me permite tirar aquela cerâmica, uma cerâmica feia que tinha ali? O senhor me permite tirar e colocar um mármore? Eu disse, mas é muito caro. Eu disse, não, a igreja não tem que pagar nada, não. Ah, sim, pode. Colocamos o mármore. E tudo isso em gratidão a Deus, em alegria, por Ele estar deixando a gente congregar aqui. Eles já tinham acabado o dinheiro que tinham vendido aquele terreno para reformar esse templo aqui. Já tinha acabado o dinheiro e estava colocando lá de fórmica, lá naquele balcão da cozinha, de fórmica. Aí, não sei se a Jandira falou assim, meu bem, esse negócio de fórmica logo vai estar molhando aqui, isso aqui vai... Aí eu fui num irmão e disse, se porventura não teria umas pedras assim de mármore, de granito, assim que você poderia, sem prejuízo para você, doar lá para a gente? Não. Ele disse, pastor, espera que eu vou dar uma olhada. Pastor, tem aqui, mas não está totalmente igualzinha não, mas se der, vai ficar bom, fica bom. Então tá bom. Pastor, o senhor permite a gente colocar um granito ali? Ele disse, é muito caro, a igreja não tem como pagar. Eu disse, não precisa pagar não. É um irmão da igreja que está abençoando a gente. Ele disse, sim pode. Colocamos. Queridos, Deus sabe do meu coração, porque se tem uma coisa que nunca passou na minha mente, mas nunca, nem na mente de qualquer pessoa da igreja, é fazer qualquer coisa dessa para poder receber algum benefício. Nós estávamos fazendo já com gratidão a Deus por Ele ter deixado a gente reunir aqui. Então, às vezes, Deus vai colocar você num contato com uma família, com uma pessoa, e às vezes, através desse gesto seu de bondade, de amor, e essa pessoa depois vai se tornar uma fonte de bênção na sua vida, de tantas maneiras diferentes, você nem imagina. Então, ore, e fique atento no dirigir de Deus, na direção que Deus vai dando, não é? Deus é tão lindo, Ele faz coisas de maneira tão maravilhosa. Olha só esse fato, se você abrir sua Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 30, não abra agora, não abra depois, 1 Samuel capítulo 30, aconteceu uma tragédia. No capítulo 28, parece que Davi vai para a guerra com seus homens. No que os homens estão para a guerra, Davi morava numa cidade chamada Ziclag. E Davi deixa as mulheres e os soldados, deixam as mulheres e as crianças naquela cidade, e vão para a guerra. No que eles vão para a guerra, um grupo de homens, de guerreiros, chamados amalequitas, esses homens invadem a cidade, põem fogo na cidade, saqueia todos os bens de Davi e dos seus soldados, e levam as crianças e as mulheres com eles, cativos. Quando Davi se aproxima, Davi vê a cidade em chamas.
E diz que quando eles chegam na cidade, o único texto que refere a isso, diz que ele chorou até não ter forças para chorar. Uma coisa é você ver um homem chorando, não foi o caso de ontem, do Anderson Silva, né? Uma coisa é você ver uma cena daquela, e se a pessoa chorar, é dor mesmo, porque foi uma fratura, foi violenta, não é? Outra coisa é você chorar com uma dor que não é no seu corpo, é na sua alma. E a Bíblia fala que Davi e os seus homens choraram até não terem mais forças para chorar. 1 Samuel capítulo 30, verso 6. Os homens, os grandes amigos de Davi, ameaçam de apedrejá-lo. Davi se levanta daquele momento e ele faz uma oração para Deus. O que eu faço agora? Eu devo ir ao encontro desse bando? Eu devo perseguir estes homens? E Deus fala, persegue. E ele faz uma segunda pergunta. Eu vou alcançá-los? E Deus fala, vai. Não tem mais nenhuma outra pergunta. Você que deve estar fazendo uma terceira pergunta aí. Mas e aonde? Onde é que estava esse grupo? Quem é que sabe? Davi não perguntou. E nem Deus falou. E ele sai. No que ele sai de Ziclag, eles encontram um homem semi-morto. Se você tiver com muita pressa, afinal de contas, Anderson, você pegou um trabalho grande, não é? E uma pessoa na beira da estrada, passando por uma situação delicada, dificílima, você vai parar para socorrer uma pessoa dela? Eles estão com pressa para poder ir ao encontro desse grupo, mas eles encontram um homem semi-morto. O que Davi faz? Desce do seu cavalo, vai cuidar daquele homem, dá água, dá passas, dá comida, e ele recupera as suas forças. Só que Davi não sabe quem é aquele homem. Quando ele recupera as suas forças, Davi faz uma pergunta para ele: quem é você? Ele fala: você não vai me matar? Não vai me entregar para a pessoa que eu disser? Eu disse: não, eu pertenço aos amalequitas, mas eu adoeci, eles me jogaram aqui para morrer. E agora, Davi ia matá-lo ou não? Porque ele havia ajudado a colocar fogo na cidade. Ele era também a causa da dor de Davi. E Davi fala assim com ele: você sabe onde é que esse grupo está? Ele fala: sei. Você pode me guiar? Me levar a este bando? Ele fala: posso. Você não vai me entregar para eles? Ele disse: não. O que eu quero chegar, irmãos? Eu quero mostrar que quando você orar a Deus em relação a qualquer coisa, direcionamento para qualquer área da sua vida, fique atento, porque Deus pode responder de muitas maneiras. Deus, neste momento, pode estar dando uma direção para alguém. Há um mês atrás, mais ou menos, terminou o culto, quando eu cheguei no salão social, uma irmã me abraçou e disse: pastor, há tantos dias eu orava e pedia a Deus uma resposta a respeito de uma situação da minha vida, da nossa família, uma decisão que nós tínhamos que tomar. E eu quero dizer para o senhor que hoje, Deus me falou o que era para eu fazer através dessa pregação. Se ela não tivesse me falado isso, eu não saberia que Deus estava respondendo aquela oração que ela tinha feito. Muitas vezes Deus dá uma resposta das maneiras mais variadas. Você tem que estar só atento. Quando você orar, procure abrir os olhos para ver Deus te guiando, te orientando. Porque Deus não deixa a gente sem direção, sem orientação. Seja sensível. Ele faz essa oração, Eliezer faz essa oração. E vem aquela moça. E ele fala: opa, é essa. Mas ele ainda é cauteloso. Ela o leva para a casa deles. E lá eles servem um banquete, uma comida.
Você acha que ele comeu? Não. Embora estivesse com fome, fico pensando se fosse o Jacob. Que situação desesperadora, né? Não ia esperar, tadinho. Embora estivesse com fome, quando a comida é servida, ele fala assim: não vou comer, enquanto não expor o propósito ao qual eu vim. Eu vim aqui com esse propósito. E fala qual é o propósito. Isso mostra que era um homem que estava sensível à direção de Deus e disposto a obedecer à orientação do Senhor, para saber se ele ia ou não fazer aquilo que tinha que ser feito. Irmãos, 2014 está se aproximando. E possivelmente você orou e pediu a direção de Deus para 2013. E você teve respostas, muitas respostas e muitas direções para 2013. Possivelmente também algumas ficaram sem resposta. Ou talvez você não percebeu a resposta. Possivelmente você tropeçou em algum ponto da sua caminhada. Alguma coisa ficou para trás. Mas nesse novo ano que se aproxima, procure estabelecer isso como meta na sua vida. Primeiro, não deixe o Senhor para trás na sua caminhada. Deixa Ele te orientar. Ele sabe o caminho. Segundo, busque a direção dEle. E terceiro, seja sensível à direção de Deus. E quarto, seja perseverante. Seja firme no seu propósito, não é? Quero concluir essa mensagem com um texto, não é? Que diz assim, lá em Isaías, capítulo 26, verso 3: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Seu propósito é firme, que você confia no Senhor, que Ele vai te guiar. E você está firme, que Deus vai colocar você naquela posição que Ele disse que vai colocar. Vai te dar aquilo que disse que Ele vai te dar. Vai fazer com você o que Ele disse que Ele vai fazer. Ele vai, irmãos, porque Ele é poderoso para fazer isso e muito mais. Não é? Muito mais. Uma pessoa que não toma a dianteira de Deus, que busca a sua direção, que é sensível ao seu agir, e que é perseverante naquilo que faz, tem tudo para ser uma pessoa bem-sucedida na vida, em todos os seus aspectos. Que Deus nos abençoe, queridos, para que isso possa ser encontrado em nós, neste novo ano. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, queridos, cantar essa música aí, enquanto o Betão nos conduz aí. Pensando, diga. Sim, dona. Amém. Está vendo, irmãos? Pequenos atos e grandes. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Lembrando que na próxima terça-feira, queridos, vamos ter a nossa festa de encerramento do ano. É importante que você participe. Vamos ficar muito felizes com a sua presença, com a sua participação. Tá bom? Vamos começar o culto às 9h30. Aquele que tiver algum testemunho para dar, alguma coisa para compartilhar, por favor, venha preparado. Vamos estar dando um pequeno tempo para cada um compartilhar uma bênção nesse dia. Ah, tá. A gente quer saber se tem alguém, especialmente daí da igreja, que por alguma razão não vai poder estar aqui na terça-feira, talvez está com outro plano, quem sabe de viajar, outra coisa assim. Levante sua mão, só para a gente saber, não é? Os visitantes com certeza estão convocados também, tá bom? Tá bom, então já veio aí, né, meu bem? O Anderson e a dona Kalina. Minha sorte
nesse novo ano que se aproxima, começando com esse dia, possamos tomar decisões, decisões significativas, começando pela decisão de não atropelar os teus planos, Pai, de não passar à frente do Senhor. Ó Deus amado, por mais interessantes e por mais que os nossos planos pareçam serem os planos certos, mas não nos deixe executá-los, ó Deus, sem Tua direção. Dá-nos, ó Deus, um anseio pela Tua vontade. Ó Deus, guia-nos, ó Pai, porque ninguém deseja mais o nosso bem do que o Senhor. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a doce comunhão, a consolação, o poder do Espírito Santo seja sobre todos nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Amém. Amados, o culto vai continuar lá no salão social. Eu tenho a marca da promessa.